Então você que está me assistindo está num momento de crise, está num momento de desafio. Parece que você não consegue nem respirar, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma desorganização total, atritos, situações de dificuldade, você está resolvendo um problema, aparece outro e mais outro e mais outro. Acredite, eu sei bem como é isso. Então você resolve um problema, aparece outro. É como se você estivesse num navio e que você está tirando a água e estão aparecendo novos buracos, o navio está tremendo e você está desesperado. Nesse momento, nessa situação, quando você se sentir assim, se lembre desse nome, El Roi. El de Elohim, que significa o poderoso na tradução mais precisa, ou Deus. E Roi, que me vê. El Roi, aquele que me vê. Então imagina que você está numa situação desesperadora. E aí eu quero te contar uma história sobre uma escrava egípcia chamada Agar. Agar era escrava de Sarai, esposa de Abrão, antes do nome dele ser alterado para Abraão. E o que aconteceu? Abrão tinha uma promessa de Deus que ele seria o pai de muitas nações, só que ele já estava muito velho, com mais de 90 anos. E ele e sua mulher não acreditavam no fundo na promessa. Ele era muito temente e obediente a Deus, mas em relação a isso, o tempo passava e nada acontecia. Até que um dia, vou ler para vocês aqui em Gênesis 16. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Hagar, ou Agar. Então Sarai propôs a Abrão: Ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava a terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e entregou como mulher ao seu marido Abrão. E este teve relações com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que está me sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze como bem lhe parecer. E a partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Vamos entender melhor isso. De novo, como aconteceu com Eva. Eva foi seduzida pela serpente e levou uma sugestão a Adão. E Adão cedeu. Aqui de novo, Deus tinha dado um caminho para Abraão. Sarai fraquejou e veio com uma outra proposta diferente do que Deus disse para Abraão. Abraão não falou nada de serva, falou que ia ser com a sua esposa. Deus falou que ia ser com a esposa que ele ia ter as nações. Nunca falou de uma terceira pessoa. E Abraão fraquejou na fé ali. E aí o que aconteceu? Agar, já tendo filho, começou a se sentir poderosa, né? Pô, eu tenho o herdeiro de Abraão e tal, começou a responder. E Abraão meio que liberou Sarai para tratá-la como quisesse. Muita vez, eu já vi até na novela Gênesis, em alguns filmes, eles colocam Agar como uma pessoa má e não sei o que lá. Mas assim, gente, não foi ideia dela isso. A desobediência partiu de Sarai e foi aceita por Abraão. Ela era uma serva. A vaidade só subiu nela depois que a situação já estava feita. Então, assim, existe um certo maniqueísmo em relação a ela em novelas, filmes, séries, por ela ser egípcia. Mas na verdade ela era uma escrava. Inclusive, isso é um detalhe. Abrão era hebreu, do povo que vivia perto de Hebrom. Ele ainda não era israelita, porque israelitas são os 12 filhos de Israel, da promessa. Mas o povo hebreu teve escravos egípcios antes dos egípcios escravizarem os judeus. Também é uma informação interessante. Ela era escrava de Abrão, e não o contrário. Enfim, mas aí o que acontece? A Agar estava sendo maltratada, e deve ter sido maltratada naquela época, violência, não é só assédio moral, esse tipo de coisa, não. A gente não tem como saber exatamente o que, mas ou fazer trabalhos árduos, e ela resolveu fugir, porque ela estava grávida, para preservar o filho dela. E ela estava fugindo desesperada, e um anjo do Senhor falou com ela, e disse assim: Olha, volta, aguenta, que tem uma promessa para você.
seu filho se chamará Ismael ou Ismael. E aí ela explica toda a história de que ele vai ser Ismael, que ele vai viver na violência e tudo mais. Mas ela responde o seguinte, e é essa parte que me interessa aqui, é a parte mais interessante de todas, que ela diz assim: E a Yahweh, que lhe falou, o nome do Criador, né? Na tradução em hebraico, Agar deu este nome: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionava a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? E por esse motivo, esse poço que fica entre Cades e Berate foi chamado de Berla-Roi, poço daquele que vive e me vê. E Agar deu luz a um filho, Abraão, e o menino deu o nome de Ismael, ou Ismael. E Abrão tinha 86 anos quando Agar foi pai. Então não tinha mais 90, tinha 86, mas já era bem velho. E depois disso, quando o nome dele é mudado para Abraão e Sarai para Sara, com 99 anos que ela engravida e Isaac nasce com 100 anos. Mas o ponto aqui é o seguinte: Agar era egípcia, ela não tinha um pacto. Se você partir do pressuposto que a salvação na cruz atingiu a todos, mesmo uma pessoa como Agar, que acabou sendo envolvida num procedimento que foi uma dúvida de fé, Deus, o Criador, olhou para ela, mandou um anjo para se comunicar com ela, de que ela também tinha uma promessa. Então, às vezes, você está desesperado, você está se sentindo abandonado, você está se sentindo perdida, pensando que ninguém se importa com você, que a sua vida está um caos. Mas esse vídeo é para dizer que Deus está olhando por você. Ele é El Roi, ele é o poderoso que está olhando por você hoje. Hoje, ontem, amanhã, todos os dias. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, também no Instagram, a gente pensa que a gente não é amado porque a gente não é digno de amor. E aí eu dei um exemplo, vou dar aqui de novo. Se você tem filhos, eu tenho uma filha de 2 anos. E assim, com 2 anos, a criança ela não tem um processo de autorregulação. Então, às vezes, ela faz birra, ela joga coisa da mesa, que nem agora mesmo. A casa aqui tem 2 andares, a minha esposa pediu para eu descer, ela foi se debatendo, fazendo birra, etc. Então, assim, ela não faz o que a gente quer. Ela tem processos, emocionais que ela ainda está estabilizando os padrões dela, principalmente quando ela acaba de acordar ou está dormindo e tal, chora, etc. Na mesa, às vezes faz alguma coisa. Só que assim, quando eu pego ela, abraço ela, quando eu sinto o cheiro do cabelo dela, quando eu olho para os olhos dela, que são verdes como os meus, eu vejo o meu nariz, eu vejo minha feição e eu abraço ela, qualquer coisa errada que ela fez, naquele momento desaparece. Quando ela está dormindo, naquela paz que o bebê dá quando finalmente ele dorme, tudo o que aconteceu antes fica menor. E nós, inclusive eu, somos bebês espirituais perto de Deus. Então você imagina, se eu que sou pequeno, sou só um ser humano, que sou mortal, que sou finito, que sou mundano, que estou aqui na carne, lembrando que o mundo material é um pequeno reflexo da grandeza do mundo espiritual. Se eu consigo amar minha filha acima de qualquer coisa que ela faça, porque eu vejo ela como um bebezinho, imagina Deus, o Criador, que tem um amor eterno, que tem uma capacidade de amar muito maior que a nossa. Ele pode amar mais e ele é mais caridoso do que eu. Então Deus te ama e te vê como imaturo ou imatura espiritualmente. E ele te aceita dessa forma. E ele já deu o filho unigênito dele para te perdoar pelos seus erros. Então, se você aceita ser perdoado e amado, você vai ter dentro de você a noção que em qualquer problema que você tiver, você pode estar passando a merda que for, situações difíceis, pessoas que você ama sofrendo de problemas de saúde, problemas financeiros, Deus te ama e Ele está com você. Na verdade, a parte dele ele já fez quando ele sacrificou o filho dele na cruz. Eu sempre falo isso. Você tem que fazer a sua parte, abrir os seus olhos e passar a consertar o seu coração para demonstrar o seguinte: você é amado. E dois, ele está com você, ele olha para você agora. Deus, Yahweh, Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos, ele jamais vai poder ir contra os nomes
que ele mesmo adotou para ele mesmo. Então ele nunca vai deixar de te ver e de se preocupar com você. É da essência dele. Ele é maior. Ele pode jurar por ele mesmo sobre o poder dos seus nomes. Os nomes em hebraico eles têm significado. El Roi, aquele que te vê, significa que ele está sempre com você, sempre te vigiando. Nesse contexto aqui da história de Agar, mais para frente, como Abrão fraquejou, o Criador mudou o nome dele para Abraão, pai de muitos filhos. Por quê? Justamente para dar uma pressão nele. Que aí ele encontrava a galera, né? Todo mundo ia lá visitar, ele é um homem com muitas posses. Qual é o seu nome? Abraão, pai de muitos filhos? Cadê seus filhos? Não tinha. Para ele, realmente, para mexer no coração dele, que ele fez um erro muito grande. Quando ele cedeu ao pedido de Sarai. Ele falou, não, Deus me deu uma promessa contigo, independente da nossa idade. Mas beleza, ele mudou o coração dele. Ele era muito obediente, já, muito mais obediente de todo mundo naquela geração. Mas ele falhou no momento e ele foi testado duramente. Quando Isaac nasceu, passado um tempo, já mais jovenzinho, foi pedido um sacrifício. E esse sacrifício, como vocês sabem, foi levar Isaac para um monte em que ele teria que matá-lo, literalmente. E aí o que aconteceu? Nesse teste, foi um teste de fogo, ele demonstrou que o coração dele tinha sido mudado. Porque ele chegou a levantar a mão para imolar o filho como se fosse um sacrifício. E aí Deus falou: não, 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 você provou. Agora você provou. E aí o que aconteceu? Apareceu um cordeiro, um cordeiro. Isso inclusive remete a Jesus. A Bíblia inteira, as escrituras, do início ao fim, tem uma série de situações que remetem a Jesus. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas basicamente, um cordeiro aparece ali. E aí ele tira o seu filho Isaac, coloca o cordeiro, faz o sacrifício a Deus. E aí o que que ele fala? Yahweh, ou em tradução, transliteração, né, que se usa nos Estados Unidos, e no Brasil também foi traduzido do inglês, Jeová Jireh, que significa o quê? Deus proverá. Ele é um Deus provedor. Se o seu coração tiver com a fé, ele proverá. E aí ele provê o sacrifício. Ele vai te dar a tua provisão. Você precisa primeiro aumentar a sua fé e mudar o seu coração para poder realmente entender essa fé. Então você que está desesperado, você tá que está desamparado, você que está ansiosa, que está angustiada, que não sabe o que fazer, nesse vídeo eu trago boas novas para você. Você já acredita em Deus, eu espero, mas talvez você não tenha a dimensão de que, um, ele te ama, dois, ele te olha todo o tempo, ele está ao seu lado a todo o tempo, e ele te dá a provisão que você precisa. Desde que você consiga silenciar, se acalmar, para poder ouvir os planos dele e principalmente que lá no fundo você creia, que você exerça a fé verdadeira de que ele vai fazer isso por você. Se você conseguir fazer isso, você vai começar a assim, sentir que em meio a todo o caos, em meio a todo o caos, você vai ter motivos para sorrir. Porque você tem um plano maior que você está cumprindo. Você vai começar a ver problemas graves. Eram peças de um quebra-cabeça para um caminho que tem para você. Às vezes, no próprio plano tem muita dor, sim. É para você se moldar, você se forjar e ser uma pessoa melhor. Ninguém aprende nada na vitória, gente. A gente é moldado nas dificuldades. É ali que desculpa o termo vulgar, mas é quando a água bate no bumbum é que você começa a se mover e nadar mais rápido. Então, assim, você vê com a perspectiva de que existe um amor de Deus por você e que existe um caminho em tudo isso, te deixa mais sereno. Agora eu vou entrar no ponto de vista da neurociência. Se a sua fé é transformada, o seu cérebro, nesses momentos, começa a produzir a química boa, a dopamina certa, que é a energia que você vai ter, a serotonina certa, que é a sensação de bem-estar no momento certo. Entendeu? Todos os componentes da farmácia que a gente tem no nosso cérebro, ela vem, agora citando Napoleon Hill, de uma atitude mental positiva. E tudo que é positivo vem do Criador. Então você entender que você é amado, que você é visto, que o Criador é Elroy, ele é aquele que te vê, ele está ali por você. Se você começar a mentalizar isso, até nas piores coisas que estão acontecendo, você abre espaço para uma restauração na sua vida. Eu me chamo Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA. Desejo um bom domingo a todos.
Domingo que vem tem mais.